Alô, nação rubro-negra! Canal Fla Selva, mais flamenguista do que ontem, menos que amanhã. Cadê o melhor futebol do Brasil? Tchau, 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 tchau. Estão vazando, né? Melhor futebol do Brasil. E os flamenguistas Nutella. O Flamengo tem um monte de coisa errada? Tem sim. Diretoria errando desde o começo do ano, né? Mas tem uns canais aí de YouTube que só são, ó, oba-oba quando o Flamengo ganha, né? Ajuda a espalhar aí crise, né? Claro que tem uma certa crise no Flamengo, mas faz uma tempestade no copo d'água. Eu gostei da entrevista do Gabigol. O Gabigol acabou de dar pro Eric Farias, dizendo que o Flamengo não é Big Brother, não. Entendeu? Sacaneou os caras da imprensa, o Gabigol. Por isso que eu gosto do Gabigol. E muitos flamenguistas Nutella vivem criticando o cara, né? Dizendo que o cara não joga nada, que é um idiota e não sei o quê. Vocês têm que calar a boca, ó, calar a boca. É o torcedor do Flamengo Nutella, né? Nem os rivais, não. Porque os rivais eles odeiam o Gabigol mesmo. O Gabigol só machuca eles, né? Eu falando do jogo, gente, eu achei que o Flamengo jogou, deu pro gasto, né? O segundo tempo foi bem melhor. Erra gol ainda, erra sim. Mas as substituições eu gostei do Sampaoli, né? O Vitor Hugo entrou muito bem, né? Botou o Everton Ribeiro, teve coragem, tirou um zagueiro que já estava machucado. Cebolinha entrou bem, a substituição dele foi boa. Ele em si não jogou bem, mas a substituição foi boa, surtiu efeito, puxou ali uns dois contra-ataques que era para ter feito gol. Se capricha mais ali no penúltimo passe era gol, mas os caras estão querendo resolver sozinho. Mas, gente, classificação e final não se joga, se ganha e pronto, entendeu? E despachamos aí, ó. Tchau, cadê os soberbos que falaram que já estavam nas quartas de finais? Quando saiu o sorteio, quando saiu o sorteio das oitavas, já tinha tricolor comemorando. Agora, baseado em que eu não sei. Porque ganharam o Carioca aí, ganharam dois Carioca. A gente já vinha ganhando dois, né? Deles era três. Nas mãos de dois incompetentes portugueses, né? Time todo desarrumado. E não tá arrumado ainda, mas a gente vai arrumar esse time. Esse time vai tomar corpo. Esse time vai entrar nos trilhos. Nós vamos ser campeões, gente. Pode escrever o que eu tô dizendo. E vamos acompanhar aí a entrevista do Jorge Sampaoli, né? E se Deus quiser, segunda-feira, vamos pegar o Vasco. Um time de segunda na segunda, né? Então, vamos reagir aí. Eu vou a entrevista do Sampaoli, meu xará de careca. Se inscreve no canal aí, gente. E vamos ver aqui no canal do Mauro Santana, a coletiva do Sampaoli. Então vamos acompanhar aí, Nação Rubro-Negra, a entrevista coletiva do Sampaoli. Na minha opinião, ele foi bem hoje, né? Apesar que eu não gostei que ele entrou com três zagueiros, mas ele tem seus motivos, né? Para mim, o Flamengo não é para jogar com três zagueiros. Mas graças a Deus deu certo, a gente ganhou, estamos classificados. Vamos ouvir aí, compartilhe, comente aí e deixe seu like. Boa noite, Sampaoli. Primeiro, parabéns, claro, né, pela classificação às quartas de final. Comenta um pouquinho pra gente, não só sobre a partida, como também sobre o seu sentimento, né, de ter conseguido esse feito hoje aqui no Maracanã. Bueno, para mí es una alegría ser parte de esta revancha que tuvo Timi con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca. Entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un Timi muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces, contento, feliz, porque es un paso hacia adelante. En medio de un cambio de una troca de entrenador, de una troca de forma, de sistema. Entonces valoro mucho la victoria de hoy porque nos da un envío hacia adelante.
Sampaoli, boa noite. Aqui na sua frente, Bruno Vilafranca, da S1 Live. Hoje, mais uma vez, e se eu não estiver errado, é a terceira partida consecutiva que você não faz as 5 substituições, fez mais uma vez 3 mudanças. E você já também andou dizendo que o Flamengo tem tido um desgaste por conta das viagens, o acúmulo de jogos. O fato de não fazer essas mudanças, isso pode atrapalhar na recuperação dos atletas, até porque no Brasil é muito comum os técnicos fazerem 5 alterações, principalmente quando seus times estão desgastados fisicamente. Obrigado. Eu penso que hoje o jogo para nós estava totalmente controlado. Então, fazer troca é um momento de controle, pensando em um desgaste. La verdad es que yo siempre pienso en el juego. El juego estaba controlado, con Fluminense sin posibilidad de gol en casi todo el juego. Entonces, obviamente Leo por lesión, Gerson por agotamiento, y después la troca de Everton, que nos daba una alternativa táctica, pero sinceramente hubiera recurrido a los 5 cambios y, como hice en Bahía, cuando veí que el equipo estaba totalmente superado. Acá pienso que el equipo superó en casi todas las facetas a Fluminense en el juego, entonces no pensé en las 5 trocas. Boa noite, Sampaoli. Fred Gomes aqui, Globoesporte.com. Sampaoli, desculpa se eu repetir alguma coisa, porque a gente conseguiu entrar depois, mas só te perguntar em relação ao jogo, sobre a atuação do meio-campo. Você já falou que o Fluminense teve pouquíssimas oportunidades, mas o Gerson, especialmente, Pulgar e Thiago Maia fizeram partidas impecáveis. E queria te perguntar também, no combate o Flamengo não deu chance, o Fluminense não criou nada de fato, mas na parte técnica o Flamengo acabou errando um pouquinho de passe, teve 75% de aproveitamento de passe. Isso te preocupa, assim, em relação a não conseguir fazer o jogo fluir, principalmente no primeiro tempo? Obrigado. Sim, você hizo bom análise de minha preocupação. Eu penso que o time, o primeiro tempo, tuvo un poco relacionamiento corto. Yo quiero que en la mitad del campo se juegue en pase de 5 o 6 metros solamente, o la bola corrió mucho, y eso también favorecía la presión de Fluminense o primer tiempo, que fue bastante agresiva. Entonces no encontramos relaciones cercanas para poder jugar. Pero bueno, o time tiene que evoluir mucho ainda, está en un proceso de evoluir. Bueno, es bueno evoluir ganando y consolidando. Ahora tenemos un juego clásico, segunda-feira, después Copa Libertadores, así que pensar en corregir alguna cosa que usted marca y potenciar alguna cosa o muita cosa que o time fez hoje. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. No ano passado, o Flamengo também nessa fase de oitavas de final contra o Atlético Mineiro conseguiu uma virada aqui no Maracanã e a partir dali teve uma grande temporada, virou a chave na temporada. Você acredita que essa vitória de hoje pode significar isso também para a sua equipe, uma virada de chave para conquistar títulos ao fim da temporada? Cada jogo é diferente. Eu penso que este jogo nos dá um impulso hacia lo que viene, pero estamos longe, siempre falo lo mismo, estamos longe de consolidar una idea por el poco tiempo que tengo yo aquí. Hoy sí, como su compañero faló, falta un poco de juego, pero el time tuvo mucha intensidad. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que ser dominadores en mucho juego desde la bola. Entonces, un trabajo, a seguir trabajando, porque indudablemente hay muchas cosas por hacer. Sampaoli, boa noite, parabéns pela classificação. Apesar da vitória, desde ontem todo mundo sabia a sua escalação. Esse vazamento que derruba o elemento surpresa e deve te deixar insatisfeito. De que maneira tentar coibir isso? Não é a primeira vez, entra técnico, sai técnico e as escalações continuam vazando no Flamengo. Isso não posso controlar, sinceramente. É uma coisa que o futebol, la noticia corre rápido, es muy difícil ocultar alguna cosa en la actualidad, mucho.
casi imposible. Tampoco es mi estrategia. Yo hice una estrategia para lograr presionar mucho a un time que para mí en Sudamérica es de lo mejor, que es Fluminense. Y sigo pensando la misma cosa, más que se sepa quién va a jugar, de qué forma vamos a jugar. Eso sinceramente no tengo manera de controlar y creo que ninguém puede controlar isso. Boa noite, São Paulo. Bruno Castanha. Primeiro, parabéns pela classificação. Queria falar um pouquinho do jogo com você. Primeiro, qual foi o teu pensamento, a tua estratégia para jogo inteiro? Ayrton Lucas jogando numa segunda linha. O que você pensou para isso? E no segundo tempo, acho que teve uma mudança de postura, o time marcando mais alto, pressionando, colocando mais intensidade. Também foi uma estratégia, foi só um pedido no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho mais do jogo para mim. Obrigado. Sí, tá? sí, Ayrton. En el primer tiempo, hasta la lesión de Leo, jugó de extremo izquierdo. No jugó de lateral izquierdo, jugó de extremo izquierdo. Intentábamos generar la profundidad de él por su pierna hábil en la izquierda. Y se dio algunas veces en el primer tiempo donde Ayrton con la profundidad pudo desbordar esa zona. Después, cuando entra Everton Ribeiro al campo, transformamos ya en una línea de 4 con un lateral natural y Cebolinha ya entró de extremo izquierdo intentando profundizar por esa franja. A veces cuando uno juega con extremo, pierna cambiada, pierde profundidad y para mí este juego merecía mucha profundidad. São Paulo aqui, boa noite, parabéns pela classificação. Você mesmo falou, o Flamengo enfrenta agora o Vasco na segunda-feira, quinta-feira tem o Racing pela Libertadores, um jogo importantíssimo, e depois o Grêmio. 3 jogos no Maracanã. E a minha pergunta para você é como administrar essas 3 competições que o Flamengo segue vivo, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, que tem sido a grande pergunta da torcida do Flamengo. Não abrir mão de uma competição e ir bem nas 3. Você acha que o Flamengo está preparado para isso? Tem que estar preparado. Eu penso no jogo de un clásico segunda-feira y voy a poner lo mejor que tenga para ese juego. Y después Racing jugaré con... No puedo pensar en Racing y antes de pensar en Vasco. O sea, no. Yo pienso que en el club que hoy estoy, que en mi carrera es uno de los clubes más grandes que me ha tocado estar, tengo que pensar en ganar el próximo juego. El próximo juego. Por eso mi mentalidad es poner lo mejor en cada juego. Boa noite, São Paulo. Luciana Zogarbi, da Rádio Roquete Pinto. Esse é um grupo multicampeão, né? E a gente tem visto que a equipe tem oscilado em alguns momentos na forma como joga, intensidade, vontade, assim, no sentido de batalha mesmo em campo, né? Hoje era um jogo que tinha toda essa história, né, por conta do que aconteceu no Carioca, e a gente viu essa superação dos jogadores em campo e como mantê-los, né, motivados a estar sempre jogando nesse alto nível nos próximos jogos? Haciendo saber al jugador que será juzgado por el juego que viene, no por el juego que pasó. Siempre el juzgamiento de fútbol es por lo que viene. No, lo que pasó después de hoy ya desapareció. Entonces tenemos que pensar que a mañana es una final y que quinta-feira es una final. Yo pienso que el fútbol no da respiro. A torcida no ten paciencia. Entonces, en esa realidad de que toca vivir socialmente, uno tiene que estar preparado a esa sobreexigencia, porque si no es juzgado, como falei recién. Léo José, do Coluna do Fla. No primeiro Fla-Flu, do jogo de ida das oitavas, o Flamengo teve, para muitos, a melhor atuação do ano. Só que, na sequência, os 3 jogos em seguida, o Flamengo fez uma atuação bem abaixo, inclusive da média que o próprio time apresentou contra o Fla-Flu, no Fla-Flu. Então, nesse jogo de volta, o Flamengo volta a ter uma boa atuação. Aí eu pergunto para você, o que dizer para a torcida ao ponto de garantir que o time não vai novamente apresentar uma apatia em campo? Primeira pergunta. E a segunda, rapidinho, sobre a falta de uso, de utilidade do Rodrigo Caio. Tem algum problema físico nele? Primero que
no puedo garantir nada a torcida, nada. Eu tenho que trabalhar, intentar ser lo que eu sento de futebol, tenho que tratar de transmitir lo que eu sento ao time, tenho que exigir que o time tenga a posibilidad de tener el control de cada juego. Indudablemente lo que tú fala ten razón. Después del partido Fluminense el equipo tuvo juegos mucho en baixo de lo que fiz esa noche con Fluminense. Ahora aprender de eso y saber que hay que pensar que, como falei antes, uno va a ser juzgado por el día, por segunda-feira, no por hoy. Entonces, sabe que no puede acontecer merma en este club. Con respecto a Rodrigo, hay una competencia de centrales en la cual él voltó de una lesión. David, Leo y Fabricio ganaron más terreno en minutos y bueno, tendrá que esperar como su oportunidad. Profesor, última pregunta. Buenas noches, Jorge. Y tal como el colega, coincido con que por el nivel del rival, quizás estos dos partidos con Fluminense por la Copa han sido de lo más alto en su paso por Flamengo. Y coincidentemente los dos ha ejercido una presión bien alta que ha complicado mucho al rival. Esa presión alta, ¿por qué no se repite en todos los partidos? ¿Hay alguna razón de planteamiento? ¿El físicamente quizás no da para hacerlo todos los partidos o hay otra razón? No, mire, planteamiento es, para mí, todos los juegos son iguales. Yo los planifico de la misma forma. Exijo a la mayoría de mi team que presionen 90 minutos. Ahora, a veces o team puede, a veces no puede. Es fútbol. Entonces, tenemos que alcanzar regularidades para que suceda un tiempo más longe de lo que sucedió en juegos anteriores. Então foi essa aí, gente, a entrevista do Sampaoli, né? Então tivemos aí, Nação Rubro-Negra, a entrevista do Sampaoli. Eu acho que ele foi bem aí nas palavras dele, né? Que ele falou, né? A torcida não tem paciência, cada jogo é uma final. E tem que ser com esse espírito mesmo. Eu acho que amanhã dá uma folga aí pros jogadores, treina sábado, domingo treino leve. E segunda-feira vamos para cima do Vasco. Tem que ganhar, tem que embalar para parar dessa oscilação, né? Então é isso aí, gente. Mais flamenguista do que ontem, menos que amanhã. Uma boa noite aí, Nação Rubro-Negra.